Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos às 7 ativações. Só que a pessoa que fez a logo aqui não colocou no plural. Peço desculpa, mas é ativações. Se é 7, é ativações, né? Acima de um é mais. Peço desculpa aí. Mas vamos lá. Sejam muito bem-vindos, como eu disse. Quem sou eu? Quem não me conhece ainda, eu sou o Luciano, pai de 2 filhos, casado há mais de 20 anos, tem um relacionamento saudável, amoroso, tem uma vida financeira próspera, tenho saúde, graças a Deus, relacionamento, paz interior, sou feliz comigo, eu me sinto um homem realizado. Hoje eu estou formado em PNL, sou formado em coach, analista comportamental como profissional, na hipnose também. Então, tenho várias ferramentas, várias formações para estar te ajudando nesse dia. E, e como assim, como diz aqui a minha família, né? Estou mostrando para você, quem não conhece minha família, esses são meus 2 filhos, essa de rosa é minha filha, por mais que você acredite que não, mas é a minha filha. Essa menina aí, hoje ela tem 18 anos. A minha esposa do lado, essa de branco. E o meu garotão aí, de amarelo. E eu no meio, jovem, né? Jovem, jovem, jovem. Mas nem sempre foi assim. Acredite ou não, mas esse cara aí era eu. Esse cara da foto aí era eu. Esse cara aí estava com dinheiro. Esse cara aí já tinha casa. Esse cara aí já tinha carro. Já chegou a ter 7 carros na garagem. Esse cara aí já tinha vários imóveis, cerimonial entre eles. Mas ele não tinha duas coisas que, digo, o primeiro deles é o importante e o segundo. Primeiro, ele não estava bem espiritualmente. Segundo, ele não estava bem pessoalmente. E quando essas duas coisas estavam abaladas na vida dele, de nada adiantava ele ter dinheiro. O dinheiro aí não valia nada, porque a vida toda ele buscou dinheiro. Esse cara que eu estou referindo é eu. E esse cara buscava, aliás, era eu. E esse cara buscava dinheiro, trabalhava todo dia, vivia para as pessoas, vivia para a família, e ele nunca se dava o prazer de atentar-se a ele, descobrir realmente o que ele queria, descobrir realmente o que lhe fazia feliz. A vida toda ele acreditava que o melhor era trazer para sua família dinheiro, o melhor era comprar bens, o melhor era ter imóveis e tudo mais, viajar, o melhor era comer melhor, mas de nada adianta você ter todo o dinheiro e não ter o principal, que é ser feliz. Eu venho dizendo sempre, você tem que estar feliz, preparado para você receber a prosperidade. Porque quando ela chegar e você não estiver feliz, nada adianta. Por isso que você vê muitas pessoas que são prósperas financeiramente e do nada aí se suicidam, vivem em depressão, porque elas aprenderam a ganhar dinheiro, mas não aprenderam a se autovalorizar, entender seus prazeres, entender seus gostos, dizer o não na hora certa, dizer o sim na hora certa, entender realmente a essência dela, ter aquele prazer, aquele momento com essa pessoa. E essa pessoa que eu estou se referindo, essa pessoa era eu, dessa forma, obeso, com 120 quilos, casado. E outro, mas a vida nem sempre foi assim com dinheiro daquela forma. Como você está vendo na foto aí, eu já fui pedreiro. Nessa época, já resumindo a minha vida, essa época eu estava de pedreiro. E foi nessa época aí que eu dei o start na minha vida financeiramente, não emocionalmente. Eu dei o start na minha vida financeiramente. Foi quando, eu acho que vocês já viram isso daí nos meus vídeos, foi quando a minha filha pediu à minha esposa Não um tô biscoito mostrando a recheado e a gente não tinha como comprar aquele biscoito naquele momento porque não tinha 50 centavos.
E aquela semana eu fui trabalhar pensativo em relação a isso aí. A minha esposa, por várias vezes, eu saía para o trabalho, ela levava minha filha até a minha casa da minha sogra, para que a minha filha, essa que hoje tem 18 anos, para que ela pudesse se alimentar. E a minha esposa cada vez mais emagrecendo, e eu não entendia, eu achava que ela estava de dieta. Mas não, ela deixava de comer para que eu levasse a minha marmita. E aquela vida, resumindo, uma vida desgraçada financeiramente. E eu, aquela semana, eu trabalhei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu não vou continuar vivendo essa vida. Naquele momento, desculpa, naquele momento, eu ativei uma coisa muito importante em mim, que foi a atitude. A atitude de não aceitar aquela vida que eu estava vivendo. E eu cheguei para o meu construtor e disse: olha, a partir de hoje eu não trabalho mais de pedreiro. Nada contra quem trabalha de pedreiro, porque temos ótimos profissionais ganhando muito dinheiro. Mas eu não ganhava dinheiro porque eu não estava sendo valorizado. Eu estava aceitando o que eles me pagavam. Eu estava preso emocionalmente. Quando eles tinham trabalho, eu ia lá e trabalhava junto com eles. Quando eu não tinha, eu não ia. O que aconteceu? Eu saí desse serviço, ou seja, quebrei aquelas algemas ali, e aí comecei a empreender. De que forma que eu comecei a empreender? Peguei com a minha esposa, pedi a minha esposa para que pegasse com a minha sogra R$ 1.700 emprestado. Eu falo, falo até hoje, a minha sogra foi uma louca, porque eu não emprestaria R$ 1.700 a uma pessoa, sendo que ela não tinha 50 centavos para comprar um biscoito. Olha que absurdo. Mas ela foi o pivô aí que me ajudou bastante, porque se não fosse esse empréstimo dela, eu não tinha conseguido. E aí comprei o computador. Mas o computador em si era a minha escola, meu laboratório, mas não é que o computador me tirou daquela vida, não. Não. Eu sabia que eu tinha que trabalhar para pagar minhas contas mensais. Eu tinha que trabalhar porque eu tinha necessidades básicas para cumprir, na minha família e tudo mais. Então, eu não podia arriscar 100% de uma vez. Mas o meu sonho estava ali. Eu comprei o computador na esperança de que visão, uma segunda coisa que eu ativei foi a visão, terceiro foi o merecimento. Eu ativei o quê? Vou usar esse computador para ser meu laboratório, para que eu vire um técnico de informática. Eu já tinha feito curso de informática, porém curso básico. Eu acho que creio que quem está aqui já fez curso básico também, de informática, né? Não sei, porque na minha época tinha esse negócio de informática, hoje em dia não preciso disso mais. E, e aí o que eu fiz? Na época, resumindo, senão vou falar muito de mim aqui, entrei para uma empresa de ônibus, de cobrador de ônibus. E, e aí eu entrei lá como cobrador de ônibus e passei por 3 anos e meio trabalhando de cobrador de ônibus. E nesses 3 anos e meio que eu trabalhei ali de cobrador de ônibus, eu trabalhava de cobrador de ônibus e, ao mesmo tempo, eu ia investindo na minha manutenção de computadores. E só um minuto, só um minuto aqui, gente. E aí, eu fui fazendo assim, gente, fui iniciando minha área de informática, como você vê na foto aí. Eu Deixa eu ver que tem um microfone atrapalhando aqui. E aí eu comecei na área de informática. Como você vê na foto aí, essa época aí eu já estava já com meus primeiros clientes, eu já estava já com manutenção de computadores, mas não foi dessa forma. Eu comecei a aprender no meu computador, desmontei ele todinho. Quando eu percebi que eu já tinha um pouquinho de conhecimento, aí eu comecei a anunciar em jornais e naquilo os clientes me chamavam. Eu ia com medo. Outra coisa, gente, se desafie em qualquer situação que tiver, vá com medo. O medo, ele é só um pensamento. Não é nada mais do que isso. O medo, ele surge em você quando você já começa a imaginar que vai acontecer alguma coisa. E aí você coloca o medo na frente e atrapalha você de conquistar muitas coisas que você pode ter.
E aí eu ia com medo assim mesmo, fazer lá as formatações, errava pra caramba, desculpa a palavra, errava demais, porque eu estava aprendendo. Eu não tinha ali comigo um mentor me ensinando, olha, o passo a passo é esse, o caminho é esse. Eu não tinha isso. E o que que eu fiz? Eu fui aprendendo com meus erros. Chegava em casa, usava o computador para o laboratório, voltava lá e ativava aquele cliente novamente, fazer o serviço dele. E com isso eu fui ganhando experiência. E no passar do tempo que eu ganhei experiência, fiquei conhecido na região como Luciano do computador, Luciano da informática. E foi aí que, quando eu já estava ganhando lá 10 vezes mais do que eu já estava ganhando como cobrador, aí sim eu decidi a sair do meu emprego, que era de cobrador de ônibus, porque ali eu também estava preso emocionalmente, que só o ticket naquela época era quase R$ 500. A minha filha já não passava necessidade de comprar o biscoito recheado dela, a minha família já estava bem. Então, passei a prosperar financeiramente na área de informática. E, e aí, anos mais tarde, né, resumindo aí, eu fundei a empresa chamada Líder.com, uma empresa de internet na região. Comecei a pé, sozinho ali, mais uma vez batalhando, iniciando um novo negócio. A minha esposa com um caderninho, anotando. Não conhecia o sistema direito, mas eu estava com a ânsia ali de alcançar o sucesso, ganhar mais dinheiro. E assim, usei as ferramentas que eu tinha. Eu ia a pé mesmo, chegava na casa do cliente, olha só, eu não tenho escada para instalar sua antena aí, arruma uma escada para mim. E aí o cliente às vezes não tinha, eu tinha que subir pela grade, mesmo dava o meu jeito, mas fazia a instalação do cliente ali e aí colocava mais um cliente na minha base. E aí fui iniciando os primeiros, inclusive até o ano passado, quando eu vendi essa empresa, o primeiro cliente que eu tive, deixa eu aceitar um colega aqui, o primeiro cliente que eu tive, esse cliente estava comigo e se tornou, inclusive, até um funcionário. E aí, antes, e essa época aí, com o provedor de internet, aí eu já estava faturando aí R$ 100 mil para mim por mês, ganhando dinheiro. Aí isso eu posso dizer que eu estava ganhando dinheiro. Mas se você olhar atentamente a essa imagem minha aí, a essa foto minha, cada vez mais o cabelo caindo, cada vez mais o olhar abatido, cada vez mais engordando, dinheiro na poupança tinha, carro, eu podia escolher qual carro que eu ia comprar, minha família já podia comer o que quisesse, já tinha uma casa boa, já tinha sítio, já estava bem financeiramente. Mas se você olhar bem, o único sentimento que eu tinha aí nessa época era a vontade de tirar a minha vida. Por várias vezes eu fiz isso, mas ao chegar no momento do ato, eu voltava atrás porque eu pensava nos meus filhos e eu ainda tinha, já tinha aquilo dentro de mim que eu não era esse legado que eu queria deixar, porque eu não conseguia entender o que faltava em mim. Eu achava e acreditava que o que eu precisava era dinheiro, que o dinheiro me compraria felicidade, mas negativo. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro, ele só potencializa quem realmente você é. E se você é uma pessoa feliz, mais feliz ainda você vai estar. Se você é uma pessoa má, com o dinheiro na mão, vai se tornar uma arma para acabar com a vida de outra pessoa. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês entendam que nem tudo é o dinheiro. Nem tudo. Quando eu falo de prosperidade, não é só financeiramente. Quando eu falo de prosperidade, você tem que estar próspero em todas as áreas da vida. Não adianta nada, não adianta nada você querer receber uma visita boa em sua casa e a sua casa está toda desarrumada. Com certeza, essa visita não voltará mais. Então, a gente tem que preparar a casa, que é o quê? É o nosso interior, para receber a prosperidade. Porque se eu jogar hoje na sua mão, talvez em R$ 1 milhão, talvez você não saiba usar esse dinheiro e rapidamente você vai perder, porque você não está preparado emocionalmente. Ou seja, é uma visita que ainda não tem a casa apropriada. E hoje o nosso trabalho é o quê? Treinar você para que você possa ter resultado e não passar
pelo que eu passei. Não quero aquilo para você, não quero mais aquilo para mim. Eu quero que você trilhe um caminho de sucesso. Como eu errei no passado, hoje eu tenho experiência para trazer para você e não deixar você passar por isso. E para mim, que surgiu foi a missão. Quando eu conheci o coach a primeira vez, ela me tirou daquele estado emocional e aí sim a minha vida deslanchou. E aí sim eu comecei a entender que realmente fazia feliz era eu amar a mim, entender o que realmente eu merecia, entender realmente a minha essência, entender o meu lado espiritual. E aí sim eu comecei a viver e foi aonde eu falei: é essa a missão que eu quero para minha vida, se tornar um treinador de vidas, se tornar um mentor transformacional, um mentor que venha trazer prosperidade para a pessoa em todas as áreas da vida, sair de uma largata e virar uma borboleta, e sair pelo mundo voar, conquistar, porque é isso que quem acredita em Deus ou no universo, é isso que Deus quer para a gente. Ele quer a gente prosperar. Ele não colocou ninguém aqui para ficar sofrendo, vivendo amígdoas, sofrendo na pobreza. Ele trouxe a gente aqui para quê? Para prosperar. E nós prosperando, se você que está aqui comigo hoje, prosperando, se não, a partir de hoje você já está prosperando. Você prosperando, você vai ajudar muitas pessoas a prosperar. E aí vem a reciprocidade. É dando que se recebe, é ajudando que você vai receber cada vez mais. Certo? Então, esse cara, hoje eu posso dizer, esse cara sou eu. E aí está aí o certificado, recebi premiação aí de 2 milhões faturado no ano passado, e, como eu disse, esse cara aí sou eu hoje, feliz, totalmente diferente, até cabelo tem, com 75 quilos, ou seja, dos 120 eu baixei isso tudo, e vivendo feliz, com um relacionamento saudável, graças a Deus, minha família tudo bem, financeiramente também, hoje eu me considero próspero. E agora, já falei pra caramba a respeito de mim, enquanto eu bebo uma água, eu quero que cada um que está aqui se apresente para que nós ficamos conhecendo você, e cada um eu peço que se apresentar aqui, fala o que você veio buscar aqui hoje. O que você espera desse nosso encontro? O que você quer levar hoje para a sua vida? Ou seja, fala aí, o que você quer realmente para a sua vida para frente. Pode começar, Lenildo, que já está com o microfone aberto, depois vai sequência. Vamos lá, Lenilda. Se apresenta. Meu nome é Lenilda, né? Tenho 34 anos. Sou casada, mãe de uma filha, Larissa. Sou artesã, trabalho com biscuit personalizado. O que você veio buscar aqui hoje? Vim buscar mais conhecimento para poder conseguir alavancar ainda mais o meu negócio, né? Que eu acredito que vai ter sucesso sim, ainda que a minha área seja uma área pouco conhecida, talvez, por algumas pessoas, mas é algo que eu acredito que tem muito para fazer sucesso. E eu quero conquistar minha independência financeira cada vez mais para poder estar ajudando a minha família cada vez mais. E ser próspero em todas as áreas. Maravilha. E você espera receber isso tudo hoje aqui no curso? E tenho certeza que eu vou aprender muito, já estou aprendendo. Que bom, maravilha. Vamos lá para o próximo, então. Quem é o próximo? É o Felipe? Vamos lá, Felipe. Tá sem fone? Sem microfone, né? Deixa eu ver aqui. Ver aqui o seu áudio. Aê, pronto, pode falar, Boa Felipe. tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Felipe Pontes. Como é que se diz? Eu já tive, por um breve momento, uma conversa com o Luciano e
tipo, desde os meus 17 e 18 anos eu busco autoconhecimento. Só que a gente tem crenças, acontecem coisas na vida e a gente não para pensar nisso. A não ser que aconteça de um momento da nossa vida de você virar a chave, ou pegar o corpo, mas vamos dizer, eu sou uma pessoa que tem um breve conhecimento sobre alguns das ferramentas, alguma coisa do tipo, só que eu não consegui ter resultado. Então, o que eu espero desse aqui, que principalmente só de falar com o Luciano eu sinto a energia dele, eu fico animado, Que bom. poder, tipo assim, conseguir atingir minhas metas, porque muitas das vezes eu tenho as ideias boas e acabo desistindo. Então, por exemplo, eu não sei se você que está do outro lado da tela pensa assim, você vai começar algo, você nem sequer começou e você já pensa que vai dar errado. Isso é uma coisa muito ruim. Então, espero a partir de hoje e daqui para frente poder, independente de qual seja a minha meta, seja financeira ou relacionamento, poder ter sucesso nela. Que nem ele falou, nem tudo é dinheiro, mas a gente precisa dele. Só que quando a gente tem uma área bem sucedida da nossa vida, a restante vai se encaminhando. Como é que se diz? É isso. Maravilha. Agora que eu percebi aqui que vocês estavam me dando a dica aí que não estava aparecendo o slide, né? A filha tinha falado lá, só que você tá explicando aí ninguém queria atrapalhar, né? Percebi isso aqui agora. Ai, ai, mas tá bom. É tipo assim, é tudo ao vivo, né? Tudo que acontece ao vivo, você acaba não percebendo. Vamos lá para o próximo. Samara, Samara, você está com a imagem aí desativada, a câmera. Pode ativar? Ativa aí se. Ou fala um áudio e se apresenta para a gente. Acho que ela não está ouvindo, não. Acho que é o aluno fantasma, hein? Ai, ai, ai. Então vamos para o próximo. Vamos lá. Moisés. Seja muito bem-vindo, Moisés. Ativa seu microfone, sua imagem aí, vamos se apresentando. Poxa, gente, eu queria mais gente aqui conosco, tá? Tem tanta coisa boa. Ei, Moisés, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Seja, Moisés. Eu sou aqui da Paraíba. Estou aqui com vocês para hoje aprender, né, um pouco mais para me desenvolver e destravar em todas as áreas da minha vida. muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo. E deixa eu acertar só o slide aqui para a gente seguir. Se vocês nem me viram, né? Nem viram a minha foto, como que eu era, só falando aqui, ninguém nem viu. Poxa, poxa vida. Era para. Deixa eu ver aqui o que houve, né? É porque eu compartilhei, possivelmente compartilhei a tela errada. Mas é ao vivo, gente, é ao vivo. Porque os não aparecem no slide. Diga aí, os alunos veem o antes e o depois. Aí fica de queixo aberto. Queixo É, caído. vou mostrar para vocês aqui. Agora eu acho que está abrindo o slide certinho, né? Ó, deixa eu voltar aqui, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou passar só rápido. Ó, esse cara aí, que era eu, tá vendo? Como eu disse na foto, esse cara aí era eu. Aí é quando eu estava trabalhando como pedreiro. Depois ali, quando eu estava iniciando na área de informática, foi onde comecei já a prosperar minha vida financeiramente, né? Depois aqui eu já estava, como eu disse aí, um semblante depressivo, já estava perdendo cabelo, cada vez mais obeso, com dinheiro no bolso, mas sem alegria na vida, sem alegria no coração. E aqui é eu, já lá no treinamento, já não com aquele semblante mais,
rejuvenescido. Dá para perceber aí que deu para Parecendo um boyzinho aí já. um topetinho, que negócio todo. Isso é uma transformação. Por isso, quando eu venho falando com vocês, que a transformação ela tem que começar de dentro, que aí sim ela vai o quê? Ela vai resplandecer no seu exterior. E quando fala exterior, não é só a sua vida, até na sua família você faz uma grande diferença. E aí são alguns dos diplomas que eu tenho, placa de faturamento. E aqui esse cara aí agora sou eu, alegre, tirei essa foto lá na Avenida Paulista. Nesse dia a Lenildo estava até junto, hein, Lenildo? E, e agora, como eu pedi vocês para se apresentar, então vamos para a parte mais importante agora. O que veremos nesse nosso encontro? Até agora foi a apresentação, falei de mim, vocês se apresentaram, o que vieram buscar, e eu espero corresponder a cada um aí o que veio buscar, muito além. Porque o que eu quero fazer é entregar além do que vocês vieram buscar. Esse é o meu intuito. Vamos lá. Os sete ativação para você prosperar. Hoje nós vamos falar sobre os 7 hábitos para você ser altamente eficaz em todas as áreas da sua vida. Você vai ter uma nova programação mental baseada aí nas suas crenças que estão te limitando. Vamos ter exercícios emocionais. Quero ver prática também. Vou ajudar vocês a formatar metas e objetivos. Vocês não vão sair daqui de mão banando, não. Eu quero ver cada um formatando a sua meta para, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e o objetivo para vocês alcançar o sucesso, seja qualquer área da sua vida, não é só financeiramente, tá, gente? Seja qualquer área, porque cada um tem para você o que é o sucesso. Talvez o sucesso para um emagrecer, talvez o sucesso para outro relacionamento, talvez o sucesso para outro é financeiramente, pessoal, não importa. Então eu vou ajudar você a formatar essas metas e objetivos, entregando vocês a ferramenta. Creio eu que se eu não enviei para vocês, vou estar enviando também. E no final nós vamos ter aí o tira dúvida. Isso seria no final, mas no momento que eu estiver falando, se vocês quiserem interromper e fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Danilo, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Quer não, né? Ah, eu vi sua mão levantada. E aí, para a aula de hoje, eu vou precisar que vocês tenham aí ou aquilo que eu mandei impresso, né, para vocês imprimir, ou a caneta com lápis, um caderno, para que vocês possam escrever. E aí, a primeira tarefa de vocês já começa com tarefa. Aqui assim, já entrou na aula já fazendo tarefa. A primeira tarefa, eu quero que vocês escrevam aí 3 bênçãos que vocês podem agradecer por hoje. Vocês vão escrever: a minha primeira bênção, eu agradeço por isso. A segunda bênção, eu agradeço por isso. E aí eu vou dar um tempinho a vocês para estar agradecendo. Quando eu falo agradecer, talvez você está na dúvida, mas só de você estar aqui hoje já é um motivo de gratidão. Só de você levantar, respirar o ar puro, já é uma gratidão. Então, isso tudo é motivo de você agradecer. Prontinho, já escreveram?
Só uma dúvida, gente. Na hora que eu pedi vocês para escrever, saiu algum áudio aí? Algum som, fundo musical, alguma coisa do tipo? Saiu? Áudio musical não saiu? Não. Eu vou ter que ver depois por quê. Mas beleza. Então, o nosso estudo aqui hoje é baseado no estudo dos 7 hábitos de pessoas eficazes do Steve Covey e também na PNL, Programação Neurolinguística, onde nós vamos aplicar muitas ferramentas baseadas nela. Então, bora, Bill, né? Bora! Bora começar, né? Agradecendo, já conheci quem é vocês me conheceram de início, e agora vou dizer quem somos nós. Quem somos nós? Vamos lá. Deixa eu... Agora, porque nada mais é do que nós somos seres únicos aqui na Terra, cada um é um ser único, ninguém é igual. Temos todas as mesmas qualidades, mesmas neurofisiologia, porém, cada um tem o seu jeitinho especial, cada um tem sua forma. Só que todo homem, ele é racional. Deixa eu ver aqui que eu acho que apareceu. Era esse aqui que é para aparecer para vocês. Não o meu estudo. Era aí. Eu acho que não vai aparecer para vocês, não. Porque senão vai ficar aparecendo na tela aqui que não... Isso. Que a tela minha aqui é de anotações, para eu não esquecer dos pontos mais importantes para trazer para vocês. Porque senão a gente vai acabando ultrapassando os pontos. Vamos lá. Desde os primórdios, o homem ele constrói relações assim, sociais que fazem parte do processo de socialização. E é onde nós adquirimos ali os nossos costumes e os nossos comportamentos. Ou seja, desde o início do homem, desde a sua geração, ele já sentiu essa necessidade de se relacionar. Vendo isso, Deus colocou lá a Eva para estar junto com Adão, porque todos os animais tinham seu parceiro e ele não tinha ninguém. Então, desde ali já teve a necessidade de ter alguém junto. E aí que mora a questão. É o que faz definir os nossos comportamentos. Que aí o nosso mundo passa a ser vista de uma forma de visão de cada um. Ou seja, você tem uma forma de ver o seu mundo, eu tenho a minha forma de ver o mundo, e aí eu trago isso para mim, você traz para você como verdade. E aí vai formando na gente as nossas crenças. Aí vem as crenças que são fortalecedoras e vem as nossas crenças que elas são limitantes. E o grande vilão disso aí é as limitantes. E agora, afinal, Luciano, mas como que surge esse negócio de crenças limitantes? Ele surge através dos nossos sentidos. Ele surge dos nossos sentidos. Através do que você vê, através do que você ouve, através do que você sente, principalmente lá na sua infância, assim, do 0, 8 anos, até os 12, mas principalmente a parte que mais grava em você, os seus comportamentos, para você levar para a vida, é do 0 a 8 anos. Ali você grava, você fica programado para incapacidade. Isso eu estou falando, tá, gente? Na parte que é limitante. Ali você fica gravado que você não é merecedor, fica gravado que o dinheiro é mau, fica gravado que você talvez não mereça estar em um local que outras pessoas que têm mais do que você não pode, fica gravado em você o medo, fica gravado em você o abandono, vários outros tipos de crenças que vêm influenciando no decorrer da sua vida. E através dessas crenças, ela impede você na vida adulta de conseguir prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas, afinal, Luciano, o que é crenças? A crença, ela é como se fosse um computador, gente. Ela é uma programação mental. Ela é inserida ali, inculcada no seu cérebro, como eu disse, desde o 0 até os 12 anos.
e é de tudo que você via, ouvia, sentia, nos lugares que você frequentava, com quem você vivia, pelos comportamentos que você via o seu pai e sua mãe fazia, pelos influenciado pela igreja, influenciado pela escola, influenciado com quem você mais convivia no seu dia a dia. Você, não sei se você percebe, hoje mesmo eu fui levar meu menino lá na escolinha dele, e aí ali eu fiquei só visualizando a apresentação de algumas crianças ali, que possivelmente elas tinham ali entre 7 e 8 anos. Elas não tinham sequer nem um pingo de vergonha de estar ali na frente apresentando. Normalmente, naturalmente, elas estavam ali apresentando o seu trabalho. Agora me diz, o que que faz uma criança dessa quando começa a pegar os seus 10 anos dali para frente e começa a sentir vergonha de se apresentar na frente de uma sala de aula? É porque ela teve um impacto emocional. Qual foi o impacto emocional? Que quando ela foi apresentar, ela viu algum coleguinha rindo dela, ela viu algum coleguinha zombando dela, e naquilo ali trouxe para ela o quê? Um momento negativo. Ficou marcado nela ali naquele momento negativo, e ela passa a sentir que chamamos de vergonha, mas na verdade não é a vergonha, é a timidez, é a trava. Aí, o que que traz para a vida adulta? Ela tem medo de se relacionar com pessoas, ela tem medo de estar em uma festa, ela tem medo de se relacionar com determinados lugares, porque ela vai estar lá no seu inconsciente que as pessoas estão zombando dela, ou até mesmo ela vai estar pensando assim: bom, se eu for lá, o que que as pessoas vão pensar de mim? O que que elas vão dizer de mim? Ah, se eu for fazer isso, elas vão rir. Ou se eu errar, então aí que eles vão zombar de mim. E isso, se você perceber, talvez um de vocês que está aqui, como eu já passei por isso e passo de vez em quando, porque a crença que limita é uma coisa que fica em você. Não adianta eu falar com você que hoje, olha só, vocês que estão aqui, vocês vão apagar isso de vez. Não, é diferente. Vocês vão olhar como se fosse uma ferida. Vocês vão cutucar ela, se vocês quiserem, vão sentir a dor. Mas quando vocês souberem o que é a crença que tem em você, e você colocar outra coisa no lugar, ela não vai fazer mais efeito em você. Quando ela surgir, você fala: opa, isso é uma crença. Espera aí, vamos afastar isso aqui para cá. Essa está me limitando, isso eu não quero. E aí, essas crenças é o que traz o que eu estou dizendo aqui, os nossos pensamentos, aí vem aquela emoção, e das nossas emoções geram nossas ações, e daí os resultados é o quê? Comportamento. Se é limitante, te traz um comportamento negativo. Um dia desse eu coloquei no meu Instagram um vídeo onde eu conto a história ali de um elefante que quando ele foi pequenininho, na verdade até hoje em dia é assim ainda, é colocado num circo, ele é preso numa correntinha, numa estaquinha, uma coisa que ele tenta sair ali, por várias vezes ele força para sair, ele não consegue sair, porque ele não tem força suficiente para arrebentar aquela cordinha ou aquela corrente que seja e sair. Mas quando aquele elefante já está na fase adulta, já está ali com toda a força, bem maior, 5 vezes a mais do que já era, e ele tem a força para arrebentar aquela corda ou aquela corrente, mas ele continua preso na mesma corda, na mesma corrente, que sendo que ele só depende dar um passo para sair daquela corrente. Gente, isso é na nossa vida. Às vezes a gente está preso emocionalmente na corrente do passado, na corrente da nossa infância, de quando disseram para você que você não era capaz, ou até mesmo quando você sentiu que você não tinha essa capacidade, e hoje você está preso na mesma corrente, você está preso na mesma estaquinha, e isso não está deixando você seguir a sua vida. Mas o mais importante você já está fazendo hoje. Você já está dando o seu primeiro passo, que é estar aqui, buscando conhecimento. Por isso que eu venho aqui parabenizar cada um que está aqui, porque vocês fazem parte de 1% que foi comprovado, que procuram dia a dia buscar autoconhecimento, que procuram a se entender melhor, procuram a melhorar.
Muitos, hora dessa, estão no bar, estão na balada, estão vivendo a vida louca e esquecendo de buscar o autoconhecimento para melhorar. Por isso que é muito importante eu aqui refrisar isso aqui, dizer para vocês que vocês já são vitoriosos, estão aqui buscando a transformação. E aí, o que a gente pode fazer através disso? Temos 3 tipos de, como eu disse aqui anterior, de crenças limitantes. O que a gente pode fazer é colocar uma nova programação no local. Não é apagar, não vou dizer para vocês que vai apagar, que não apaga, mas você vai colocar algo no lugar melhor. Ao invés de você pensar que você não é merecedor, você vai trazer que você é merecedor. E começa de formas inconscientes. Olha só, eu gosto muito de frisar sobre os hábitos que nós temos diário, principalmente em casa. Para você que é mulher, que está aqui comigo, para você que é homem também, é muito importante você estar frisando isso aí. Começa pelo hábito. Vamos lá. Em casa, você já percebeu, eu falei isso também, eu gosto de repetir, que quando você tem um talher, um prato melhor, ou um cobertor, um travesseiro, uma toalha de mesa, ou seja, o que você tem de melhor na sua casa, você guarda lá, porque na sua mente, o seu pensamento é que você precisa guardar para que quando vier uma visita em sua casa, isso ser servido para essa visita. Isso é uma crença que você está dizendo que você não é merecedor. Isso é uma crença dizendo que as pessoas são melhores do que você. E como que você vai mudar isso? A partir de agora, você vai pegar o melhor que você tem em sua casa e vai colocar para você. E vai dizer, eu sou merecedor e quem vier na minha casa tem o mesmo merecimento. Isso é em todas as áreas da sua vida. Então, quando você tiver, por exemplo, o homem às vezes tem uma roupa ou um calçado melhor, aí eu vou usar isso aqui só quando for para uma festa ou quando eu for em determinado lugar que lá se merece eu me vestir melhor. Não, aí você está tirando o quê? Que você não merece estar bem vestido em todos os lugares. Isso é questão de merecimento. E aí essas crenças, muitas das vezes, elas têm esses 3 tipos de crenças limitantes, que é a hereditária, ou seja, o papai, a mamãe, eu não coloco papai e mamãe como vilão, mas o papai e a mamãe influencia muito na nossa vida. Eles trazem isso lá do seu passado e refletem isso para a gente, colocando na gente a incapacidade, colocando na gente o não merecimento. Através como? Hoje mesmo, meu sobrinho está aqui na minha casa, ele trouxe uma frase o seguinte: não podemos jogar comida no lixo, não podemos jogar comida fora, porque hora dessa tem muita gente passando necessidade debaixo da ponte. E isso, gente, se você já presenciou ou faz isso com o filho, ou você já vive nesse pensamento, isso também é uma crença. Você não pode carregar a culpa de quem está hoje mal financeiramente, vivendo de forma bem na pobreza, na miséria, debaixo de uma ponte, que isso seja culpa sua, que se você jogar determinado alimento fora porque está sobrando no prato, ou, ou que não, eu tenho que comer porque se eu jogar fora alguém está passando necessidade, você não tem a ver com isso, você não tem nada a ver com isso, não vai fazer diferença nenhuma na vida daquela pessoa. Se você jogar aquela comida que está no prato, que você já não está aguentando mais, no lixo, ou se você jogar para dentro de você, vai acontecer a mesma coisa que eles lá, não vai mudar em nada. Ou seja, muitas das vezes, aí o que acontece? Isso que eu estou falando para vocês é uma das coisas que eu tinha. Eu tinha isso. Enquanto eu via comida no prato, eu comia, porque o meu pensamento estava ativado ali. Que se eu jogasse aquela comida fora, ia fazer falta para alguém. É a necessidade para alguém. E cada vez mais, o que acontece com a gente? A gente vai ficando obeso, porque come além do que é necessário. Come além do que é necessário. Então, são uma das coisinhas que a gente traz da hereditária. Como às vezes um filho seu, que ele quer se desafiar, pegar um copo de vidro, levar para uma cozinha, que seja, aí se ele deixar cair, quebrar, ou até mesmo nem precisa levar para a cozinha, mas às vezes a gente vê um filho da gente quebrando um prato, alguma coisa do tipo,
E tá dando. E aí a gente vai lá e briga com a criança, começa a falar, o que que eu fiz para merecer você? Você só me dá trabalho. Eu já te falei que você não ia conseguir. Aí gravou nessa criança a incapacidade. E aí vem a segunda crença, eu já falei da hereditária, que é dos pais. Se for falar aqui, vai ficar horas e horas eu falando sobre o que os pais programam nos seus filhos, as crenças limitantes. Nem vou falar fortalecedora, porque se você sabe quais são as limitantes, você vai trocar ela pelas fortalecedoras. E aí temos as nossas crenças individuais. O que que é? É aquilo que você acredita realmente como verdade, que você acredita. Por exemplo, algumas pessoas já ouviu falar que manga com leite é um veneno, e você trouxe isso como verdade para você, e ela fica em você como verdade. Não adianta eu chegar para você e dizer que não é verdade, você vai dizer que não é de verdade. Isso é uma. A outra crença que você vivencia experiencial, que eu digo, um perfume, por exemplo. Talvez você teve um momento, quem aí já teve namorada ou casado, alguma coisa do tipo, talvez o seu primeiro encontro, aquela pessoa estava usando determinado perfume. Eu falo isso de experiência pessoal. Talvez que a pessoa está usando perfume. Seja o local que você estiver, se passar uma pessoa com o mesmo perfume, aquilo ali você lembra daquela pessoa na hora. Ou seja, ali você teve um impacto emocional. E aquele impacto emocional trouxe para você uma crença. Uma crença que aquele perfume pertence àquela pessoa. E isso te lembra aquilo lá. Te lembra aquela pessoa. Tá vendo? Como são alguns exemplos em que talvez você vai se identificando. E aí, o último aí nós temos as crenças sociais, que é gerada, como nada, como diz o nome aí, né? Pela sociedade, pelas mídias. O que que é? É o que você ouve nas igrejas, é o que você vê na televisão, é o que você vivencia no seu dia a dia na rua. Se você perceber, as grandes mídias, principalmente agora que nós estamos chegando na época de política, elas começam a programar isso na sociedade. Ó, uma das coisas que o jornal da TV faz com a gente é te colocar o medo. O medo que você fica ali de ir para as ruas, é o medo de você ir em determinado lugar, às vezes até num bairro, porque lá estão matando, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Com certeza, se você não assistir um negócio desse, você nem vai saber o que está acontecendo e você vai viver muito mais alegre, muito mais feliz, porque você não vai estar preocupado com isso que vai acontecer. E aí vem trazendo crenças para você que muitas das vezes eles colocam que romantiza a pobreza, dizendo que a pobreza é coisa boa, que tudo mais, é bonito ser pobre, sou pobre, mas sou limpinho, e aí vem trazendo que o rico é mau, né? Que quem tem dinheiro quer destruir a vida de outro, se a pessoa tem dinheiro é porque ela está roubando, está fazendo alguma coisa do tipo, e isso tudo vai virando crenças, que vai gerando em você pensamentos, e aí você começa a ver aquilo ali tudo de forma negativa, e aí traz para você o quê? Emoção negativa sobre a vida, emoção que vai refletindo ali nas suas ações, você começa a não acreditar mais nos seus sonhos, você não já para de buscar suas realizações, e aí tudo isso vai influenciando aonde? Nisso que eu chamo aí de mundo interno. Nessa pirâmide de crença, mostra para você claramente como que é o ser humano no seu mundo interior. E aí você começa a ter com você mesmo, que a gente chama de self-talk, que é aquelas conversas ali na sua cabeça, dizendo muitas das vezes para você, quando você vai começar um negócio, ou quando você quer fazer uma determinada faculdade, que seja na sua vida. Começa a dizer para você, isso aí vai dar errado, isso não vai dar certo. Começa o quê? Te sabotar. É aquela conversazinha interna, é aquilo ali que começa a te travar, colocando em você pensamentos negativos, e você começa a conversar com você internamente, acreditando que você realmente não tem aquela capacidade, e aí fica ali te atrapalhando.
E aí vem junto com as suas crenças de identidade. Aí você começa a acreditar o quê? Ah, realmente eu não nasci para isso. Ah, eu não consigo, porque aí vem a outra parte que eu não tenho a capacidade para exercer isso aí. Eu não tenho essa confiança em mim. E porque eu não tenho valor mesmo. Porque quando eu estava pequeno lá, a mamãe falou que, ou o papai falou que eu não merecia isso, ou quando mamãe e meu papai estavam brigando muito, o papai foi embora, aí ele me deixou. Então, se papai me deixou, é porque eu não tenho valor. E se eu não tenho valor, realmente, na minha fase adulta, eu não mereço nada disso, eu não tenho valor, não. Eu estou aqui só vegetando, não vejo a hora da morte chegar. E aí começa essas conversas interior em você. E aí você acredita que você não pode ter o melhor, que vem lá na quarta parte da pirâmide, né? Que é de ter. Você acredita que você não tem a capacidade de ter o melhor, porque você vive preso nessas crenças de incapacidade, crença de merecimento, crença de abandono, e isso te impede de quê? De alcançar o topo, que é o sucesso, de ter suas alta realização, plenitude, viver um mundo externo totalmente de paz, abundância, podendo vivenciar do melhor. Muitos, quando conseguem entender essa pirâmide e começam a transformar a sua vida através de buscando autoconhecimento, como vocês estão aqui hoje, eles já começam a viver essa plenitude. E é tão lindo quando você começa a viver essa plenitude, que você começa a resplandecer isso em pessoas que convivem com você. Você começa a trazer isso para a sociedade, e se todos puderem, vamos lá. Então, nós paramos aqui. Esse exemplo aqui que eu trouxe, esse exemplo aqui de uma criança, quando ela é pequena, ela gosta de se desafiar, assim como eu contei lá do copo de vidro, né? Ela gosta de se desafiar quando ela vê um animal, como um cachorro, como mostra aí na foto, ela vai lá, inocentemente, puxa o rabinho daquele cachorro. E, consequentemente, o cachorro, com certeza, sente a dor naquele momento, vai ali e ataca, né? Muitas das vezes, em alguns casos piores, até morde aquela criança. Naquele momento, o que foi instalado naquela criança? O medo, a fobia de cachorro. E aí, quando ela cresce, a partir, na verdade, cresce não, quando a partir daquele momento ali, ela tem medo de se aproximar do cachorro, porque ela foi instalado nela uma crença de que o animal é mau, que o cachorro é mau, que se ela chegar perto daquele cachorro, ela vai ser atacada novamente. E aí ela fica com medo que se instala nela, que é o pensamento, é o medo ali de sofrer aquela mordida. E aí o que acontece? Ela se afasta do animal, se afasta do cachorro, cria nela, se instala um medo. E esse medo, muitas das vezes, se torna até o pior, que é a fobia, que aí já é uma coisa mais emocionalmente agressiva. Não sei se estão conseguindo perceber o quanto é impactante esses lixos emocionais, essas crenças que nos limitam, o quanto que ela é impactante no nosso comportamento. Você pode perceber isso. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos, mas você vai perceber isso no seu dia a dia. O que você tem medo, o que você pensa quando você vai se arriscar em algo grande, né? O que você pensa quando um novo projeto, o que você pensa em relação às pessoas, quando você vê outra pessoa, quais os pensamentos que te vêm ao ver a pessoa a primeira vez. Isso na PNL a gente traz como um mapa. Você começa a ler aquela pessoa, interpretar aquela pessoa através das suas vivências. Por exemplo, se você vê uma pessoa vestida em determinada roupa, você às vezes julga aquela pessoa por ser, talvez, aí, vamos dizer assim, da forma que está vestido, por ser uma pessoa humilhante, algo assim, porque você teve uma experiência onde você viu uma pessoa vestida daquela forma, onde ela era humilhante. Ou até mesmo alguém falou para você que a pessoa se vestir ou se comportar daquele jeito, ela é um mau elemento. E aí você traz isso para você como uma crença verdadeira. Aí se torna um lixo emocional, você acaba refletindo isso nos seus comportamentos.
da forma que você fala, da forma que você age, da forma que você enxerga o mundo e da forma que você se relaciona com as pessoas. E isso vai norteando toda a sua vida no decorrer do passado do tempo. Deixa eu avançar aqui. E aí, como eu disse aqui, ó, aí os pais colocam, principalmente nos filhos, né, esse tipo de menino, se você continuar a comer assim, você vai ficar gordo. Aí ele trouxe isso para ele uma verdade, que aí toda vez que ele comer algo, ele já começa a se culpar. Ah, eu estou comendo isso aqui e isso aqui vai me engordar. E, consequentemente, você manda esse comando para o seu cérebro e ele entende o quê? Vou engordar. Porque o nosso cérebro não entende nada negativo. Tudo que você diz para ele é positivo. Se você disser não quer engordar, ele tira o não e coloca quer engordar. Então, se você também traz de uma forma negativa, porque você comeu uma pizza saborosa ali e você, de uma forma, você trouxe que isso vai ser negativo para a sua vida, como vai te engordar, ele entende que, opa, vou mandar o comando aí, vou engordar essa pessoa, vou ativar ali as células que precisam para engordar. E a pessoa acredita vivendo desse jeito. E aí cresce de forma, né, exorbitante, engordando e sendo aquele que às vezes é tão magrelo e come muito mais uma pessoa que, que é gordinha e que come menos. Mas é porque o pensamento ali é totalmente ao inverso. Aquele que está comendo e o que ele está pensando naquele momento, qual o sentimento que ele tem. E aí essas crenças, elas nos limitam. Como eu disse anteriormente, vai criando várias vozes na sua cabeça, mas a boa notícia é que tem como, sim, redefinir essas crenças, que tem como que criar novas crenças em cima dessas crenças. Como eu disse, não apagar, mas você tem como mudar. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se alguém aqui tem alguma coisa que gostaria de mudar, algum comportamento. Olha só, por exemplo, um comportamento que às vezes você quer mudar, roer a unha, é um dos exemplos. Eu acho que eu até fiz um exemplo sobre isso aí, de roer a unha. Talvez uma coisa que você tem um comportamento, você quer mudar, isso te incomoda, você ficar roendo a unha ali. E aí, o que que a gente pode fazer no exercício? É trocar isso por um pensamento positivo. E aí você vai tirar esse costume através do quê? Ancoragem. Isso é na ancoragem. E a outra forma que você tem como mudar essas crenças, colocar crenças fortalecedoras, é através dos seus reconhecimentos de valores. Você colocar no lugar que você tem a capacidade, utilizar os exercícios igual eu mandei, vou mandar para vocês também. E tem outro aí que também que é de 21 dias. Você entender quais são os seus valores, passar a dizer o sim para você, ao invés de dizer o sim para as pessoas e dizer não para você, porque quando muitas vezes você dá um determinado sim para a pessoa, são muitos nãos que você está dando para você, e aí você está tirando o seu valor. Aquilo como eu conversei, falei antes aí, que foi a questão de você ter os melhores talheres, melhores coisas dentro da sua casa, e você deixar para outras pessoas. E aí, quando você começa a mudar esse pensamento, reconhecendo o seu verdadeiro valor, que você sim merece ter o melhor, que você merece viver do melhor, aí você começa a mudar essas crenças que estão te impedindo. E aí você começa a definir, que é a outra ferramenta, definir metas. Olha, eu mereço viver o melhor, mas o que eu preciso para ter uma vida financeira melhor? Quais os passos que eu vou dar? A partir de agora, a minha meta será o quê? Pensar mais em mim, me aceitar mais como eu sou, melhorar o que não está bom, pensar em mim como a primeira pessoa e não meu filho, minha filha, marido ou mulher como a primeira pessoa, e sim colocar eu como a primeira pessoa. E aí você vai começar o quê? Definir a meta que a partir de agora você vai
mudar isso. Isso tudo que eu estou falando sobre ancoragem, reconhecimento de valor, metas, nós vamos começar a praticar exercícios aqui. E aí, eu venho fazer uma pergunta com vocês. Vamos deixar essas novas crenças nascer? Vamos colocar crenças fortalecedoras no lugar? Vamos tirar isso que te impede? Eu não sei qual é a crença que está te limitando hoje. Eu não tenho como saber aqui, diante dessa tela, sem conversar pessoalmente com cada um, qual que é a crença que está te limitando hoje de você dar um passo a mais nas suas realizações, qual que é a crença que está te impedindo de alcançar os seus objetivos. Mas, com certeza, você aí, se entendendo melhor, conversando melhor, através das ferramentas que eu mandei para você, também está disponível lá no portal, você vai começar a, eu chamo de descascar o abacaxi para você chegar até a fruta. Você vai começar a entender o que realmente está ali te limitando e aí você vai começar a mudar através de simples ferramentas que você aplicando dia a dia, isso vai ajudar você a transformar a sua vida exponencial. Uma coisa extrema. Lenilson, tem alguma pergunta? Você levantou a mão? É que começou a travar de novo. Sim. Tá vendo agora? Eu estou na tela ancoragem. Tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Pode ser o seu, talvez, não? Porque agora até eu liguei o iPad aqui para eu ficar acompanhando os dois aqui, porque senão eu fico perdido. Voltou, começou a travar, mas voltou. Entendeu? Então, eu vou explicar para vocês que diacho é esse de ancoragem, né? Ancoragem foi dado esse nome porque o navio, por exemplo, está lá no meio do mar, lá, ele precisa parar. E o que faz ele parar ali naquele destino, vamos dizer assim, né? É a âncora. Então, tem uma âncora firmada ali. Então, quando você firma uma nova âncora em você, você cria ali um gatilho. Um gatilho que toda vez que você precisar mudar, né, daquele estado emocional que você está, basta você ativar essa âncora. Vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, eu tenho uma âncora que quando eu estou nervoso para falar em público, eu ativo esses 3 dedos aqui e ele ativa em mim os pensamentos que me fazem lembrar de situações onde eu estava totalmente feliz, onde eu estava totalmente seguro e com quem é essas pessoas que eu estava. Então, quando eu trago essas 3 coisas para mim, eu fico aqui tranquilamente, assim como estou aqui falando com vocês. E se eu estiver diante de um grande público, é a mesma coisa. Mas se eu não utilizar essa âncora, o que acontece? Eu chego mal, fico mal. E essa âncora é muito importante. Talvez você está com aquele pensamento ruim de alguma coisa, aí você ativa a âncora. Se você instalou em você uma âncora de felicidade, você ativa aquela âncora e seu humor muda totalmente. Não é balela, é conversa, é séria, é programação, que isso se chama de programação neurolinguística. Isso faz em você ativar o seu estado emocional positivo através da âncora. Claro que se você também quiser instalar uma âncora negativa, vai instalar negativo. Mas o nosso intuito é instalar âncoras positivas. Instalar âncoras que te deixam cada vez melhor. Aí, como diz nesse slide, a ancoragem ela consiste na criação de um gatilho que ativa determinado estado emocional ou lembrança. Como eu disse anterior, aquela lembrança do perfume, aquilo é a âncora. Você talvez, se eu perguntar a você assim, o que você almoçou antes de ontem, o que tinha no seu prato, possivelmente, talvez você não venha lembrar. Mas se eu te perguntar o que teve no almoço do seu aniversário, você vai lembrar. Porque ali você teve uma âncora instalada através da emoção. Você estava com pessoas importantes, foi um momento marcante da sua vida, e isso instalou em você uma âncora. Assim como determinados lugares que você passa, poxa, aqui eu tive tal experiência, foi muito bacana, isso e aquilo. Ou seja, aquilo foi firmado ali, uma âncora. Como fala âncora? Porque foi firmado naquele determinado lugar, uma âncora daquele evento, né? Daquele evento, naquele momento. E isso é criado também com
sentidos, né? Sentidos, cheiro, por exemplo, perfume, como eu disse, comida, talvez a comida da mamãe, comida da vovó. Quando você come determinada comida, você lembra, você tem uma lembrança daquela pessoa. Isso é uma âncora. Você tem, né, Lenilda? Pois é. Eu Isso é. Hã? tenho uma pergunta assim para fazer. Faz. Que eu tenho um problema assim, quando eu sei que eu vou ser avaliada, eu sofro muito por antecedência. Eu não consigo ficar colocando tantas coisas positivas até chegar o dia. Tá cortando. Quando chega, Tá cortando. vamos Hein, peraí. Refaz a pergunta que supor, cortou totalmente o seu áudio. Começou, acho que a sua internet garrou aí. a imagem, eu acho que é a minha internet que fica caindo, que aqui é horrível de sinal e tá para chover, fica péssimo. Ah, Aí, o que acontece? Eu estava dizendo, quando eu sei que eu vou ser avaliada, aí eu fico, tipo, sofrendo por antecedência, não tem? sim. Aí eu vou passar antes daquilo com antecedência. Então eu vou colocando tanta coisa, imaginando como que vai chegar aquele dia e vai ser, que quando chega no dia, às vezes, tipo, parece que congela o cérebro, eu não consigo ter a atenção necessária. Às vezes eu fico assim, travando na hora de falar, porque é algo novo. Vamos supor assim, toda vez que eu tenho que enfrentar algo novo. Aí, tipo assim, parece que me congela por dentro. Aí eu gostaria de aprender alguma técnica para quando eu chegar, nesse dia, eu conseguir ficar mais tranquila, mais aliviada. E como que eu posso gerar um exercício em mim, igual você falou que em você aperta os 3 dedos, né? Como Isso. que eu posso criar algo para mim poder ficar mais tranquila diante dessa posição? Porque, por exemplo, daqui a alguns dias eu vou passar por uma avaliação que vai ser algo muito transformador na minha vida. Então, por Certo. isso, meu pensamento não deixa de pensar desde já, todo dia, 24 horas por dia, já pensando sobre isso. E eu quero chegar nesse dia tranquila, porque se eu não chego tranquila, eu faço tudo errado. Eu me atrapalho, vamos supor assim. Sim. Nesse caso, você está trazendo a ansiedade, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou aí, Lenildo? Voltou, gente? Voltou. Hoje esse negócio tá brincando. Vou até adiantar, porque senão não era assim que eu queria, mas tá bom, né, gente? Fazer o quê? Tá bom, vamos embora. E aí você, utilizando aí o que é urgente, não urgente, eliminando e delegando, você vai conseguir ter uma vida mais leve, mais produtiva. E eles entenderam isso, que trazer para eles o essencial e abandonar as outras coisas que perdem o seu tempo. Então, a primeira delas, vá anotando, a primeira delas, você seja protagonista da sua vida. Nada de vitimismo. Ninguém é culpado. Você é o responsável pelo seu sucesso ou você é o responsável pelo seu insucesso. Segundo, procurar o que é essencial, colocar o que é mais importante para você, prioridades sempre é o mais importante. E elimina e delega as outras coisas para você também ser uma pessoa altamente eficaz, ter essas ativações em você. Terceiro, nada mais é do que eu costumo dizer que é a obrigação você ser uma pessoa honesta e, acima de tudo, também ser recíproco. O que é ser recíproco? É você ajudar alguém para que você possa ser ajudado. Entender que você, para ganhar, o outro não precisa perder. Ambos podem ganhar. Esse é o pensamento da pessoa que ela é altamente eficaz, é o pensamento da pessoa de sucesso. Ela entende que não é necessário a outra pessoa perder para ela ganhar. Isso se chama mentalidade de abundância, onde ela entende que a água que ele bebe tem para todos. Eu não preciso eliminar um concorrente meu para que ele para que eu cresça.
Eu não preciso fazer isso com ele. E aí eu tenho até um exemplo aqui, muito interessante. Deixa eu ver se tem como eu ler. Eu vou até ler, porque é uma história que fala exatamente sobre esse ganha-ganha aí, aonde mostra que não precisa as pessoas perderem para que o outro ganhe. Todo mundo pode sair ganhando. E essa história, ela fala sobre a limonada. Não sei se vocês que estão aqui já viram essa história, onde chegou um rapaz na cidade e ele decidiu vender a limonada. Ele falou: vou vender a limonada. Só que para vender a limonada, ele precisava colher a limonada, preparar a limonada e vender a limonada. Deixa eu ver, tá travando. Tá normal, né, gente? Tá normal. Tá. E aí, só que o problema é o seguinte: ele era muito bom em uma tarefa. Qual que era a tarefa que ele é muito bom? Em colher os limões. E por isso ele conseguia só assim, diante do que ele queria atingir 500 pessoas. Ele estava num local, na cidade, que ali tinha em torno de 500 pessoas. E a intenção dele era vender limonada para essas 500 pessoas. Só que ele era muito bom em colher limões. Ele não era bom em venda e muito menos bom em fazer o suco. E aí ele saía para vender, ele fazia tudo. Ele colhia o limão, ele fazia o suco e saía para vender. Só que no máximo ele conseguia vender 50 sucos, 50 limonadas por dia. Aí ele descobriu o quê? Que o seu vizinho também vendia limonada. Olha que interessante. Ou seja, era o concorrente do lado dele que também vendia limonada. Só que como ele, o seu vizinho era bom em apenas uma tarefa. E é isso que eu quero que vocês entendam. Talvez você é muito bom em uma tarefa e você está fazendo várias. E é o que está te impedindo de prosseguir, porque você não está delegando. Só que esse outro vizinho dele era muito bom em uma das tarefas, que era o quê? Preparar o suco. Ou seja, ele era bom para colher, o vizinho dele já era bom para preparar o suco. E o que mais interessante, ele descobre que do seu outro lado também tinha uma vizinha fazendo a mesma coisa, vendendo limonada, vendendo suco. E aí que tá, a sua vizinha era muito bom para vender. Ela não era boa para preparar e muito menos para colher. E aí esse rapaz teve uma grande ideia. Observou que cada um tinha um talento, o que era bom. O que eles fizeram? Ele convidou os dois para se unirem. E aí então eles uniram o quê? Então vamos decidir aqui. Você faz a limonada, você vende e eu colho a limonada. E o que aconteceu? Antes eles vendiam, cada um vendia 50. Engraçado que cada um vendia 50. Então eles conseguiam atingir no máximo ali 150 pessoas daquela cidade com as suas limonadas. E aí quando eles juntaram ali os seus pontos fortes, entenderam o que é que estava impedindo eles de seguir em frente, quando eles se uniram ali, aí sim, juntou os três, aí conseguiram atingir as 500 pessoas daquela cidade. O que eu trouxe nessa reflexão? Aqui, cada um tinha um talento, só que cada um estava fazendo mais dois talentos, ou seja, cada um estava fazendo mais duas tarefas que ele não era bom, estava desperdiçando o seu tempo. E nisso que desperdiçava o seu tempo, não estava tendo resultado como queria, estava tendo um resultado medíocre, porque se ele tivesse o pensamento de que eu vou derrubar o meu concorrente, vou dizer aos clientes dele que o suco dele é ruim, o que ia acontecer? Ele ia continuar na mesmice, porque o que ele sabia fazer era só colher limões, ele não sabia fazer as outras tarefas. Mas ele teve a visão, ele foi uma pessoa visionária, onde ele viu que ele podia juntar os três talentos, e aí sim, conseguir ter muito mais resultado. Ao invés dos três fazer 150 vendas, começaram a fazer 500 e, consequentemente, os três saíram ganhando isso aí. Então, essa questão de reciprocidade, entender o ganha-ganha, isso é uma das chaves que você tem que ter em você. É entender que para você crescer, você precisa delegar, você precisa eliminar
aquelas tarefas que está te impedindo de dar um passo a mais. Que você, com certeza, seja na ocupação que você está, isso eu dei um exemplo aqui de empresa, mas pode ser em outra área também, você vai conseguir delegar.